Bom dia a todos. Quanto tempo falta, né, que a gente não se encontra novamente. Hoje eu vou tentar atribuir um carro para vocês sobre sistema urinário e as questões elas estão divididas em questões mais por uma questão mais teóricas, outras voltadas mais para práticas, mas também nesse momento aqui eu também quero dar uma passeada por algumas lâminas sobre o sistema urinário para a gente poder é, tirar a maior dúvidas possível e esclarecer as ideias sobre o conteúdo e poder desenvolver um bom entendimento de vocês para fazer a prova, né? Portanto, eu irei estar respondendo e comentando as questões aqui do Kahoot para vocês e vou deixar atribuído em links para vocês poderem responder. Portanto, na hora que eu colocar, vai estar com links e o vídeo junto, né? Espero que vocês façam as questões primeiro, porque senão vocês irão ver as respostas. Mas, de início, vamos dar logo início às comentários sobre as questões, que a primeira tem dizendo que os rins ele tem a função da eliminação dos metabólitos de água, né? Mas também uma função hormonal. Quais são os dois hormônios produzidos pelo rim? E a resposta dita é a renina e a eritropoetina. Muito bem. Sobre a função desses dois hormônios, não hormônios entre si, mas a questão da renina em especial é que ela é uma enzima que ela vai influenciar na produção de outro hormônio, né, que é o angiotensinogênio, que futuramente também vai influenciar na produção de aldosterona, né, que são dois tipos de hormônios que vão influenciar na pressão sanguínea, né, com o aumento da pressão sanguínea, e que quando a pessoa está com uma pressão mais abaixo do normal, né, o que tende os rins a controlar, né, por meio da secreção da enzima da renina, que vai produzir toda aquela cascata que vocês terão uma definição bem maior e um estudo bem mais aprofundado na disciplina de fisiologia. Portanto, a produção de renina, angiotensina, aldosteronas, elas vão desencadear alguns efeitos sobre o nosso organismo que vai promover um aumento da pressão sanguínea, né? A eritropoetina, no outro caso, é já a questão da produção de hemácias. Quando nós sabemos que as nossas hemácias ela tem uma vida útil de 120 dias, né? E depois desses 120 dias elas vão perdendo a sua função e a sua capacidade de armazenar oxigênio e, portanto, elas necessitam ser destruídas e eliminadas. Logo, quando uma taxa, o nosso organismo mantém uma taxa equilibrada de hemácias, né? E quando elas vão se destruindo e essa taxa de hemácias vão diminuindo, nossos rins ela tem essa capacidade de sensor, de perceber as quantidades em nível normal de hemácia, e quando ele vê que está abaixo do normal, ele tende a secretar essa eritropoetina, que vai sinalizar aos órgãos medulares, né, como a medula óssea, a produzir mais hemácias, né, como aquela atividade da hemocitopoese, né, e estimular a replicação das células que são originadas, que vão originar, perdão, as hemácias, né? Portanto, sobre essa questão hormonais aqui de influência, os rins ele tem essa função de produzir essas duas substâncias, né, que é a enzima renina e a eritropoetina, que é o hormônio em si. O ADH e o aldosterona são produzidos o ADH ele é um hormônio adenocorticotrófico, né, que sai produzido lá na hipófise, e a aldosterona ela é produzida nas glândulas suprarrenais. A renina e a angiotensina, a renina em si ela está certa, mas a angiotensina não, que a angiotensina ela é produzida a nível nos vasos sanguíneos. E nenhuma das alternativas não vai caber, porque nós temos a resposta aqui, renina e eritropoetina. Muito bem. Na segunda questão, fala aqui sobre os rins, marque as alternativas corretas. Primeiro aqui que o rim ele é constituído por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, zona cortical e zona medular. Isso é uma verdade em que, olhando aqui na imagem, no macroscópico de um rim, né, nós temos duas zonas que nós podemos perceber, que é uma zona cortical e uma zona medular. Dá para diferenciar isso a partir de
duas colorações que você consegue ver. Uma mais externa, que ela é mais densamente eosinofílica, né? Como você consegue ver aqui, eu delimitando pela ponta do mouse, e uma mais clara no sentido de comparação a essa outra aqui, né, que é a zona cortical, né, e nós temos a zona medular. A zona cortical ela é responsável pelo processo de filtração, né, entre aspas falando, né, que vai promover a partir do nível glomerular, em que o sangue ele vai retirar todo o seu suas proteínas, tudo que glicose, sais ali vão passar pelos capilares, penetrar, né, e vão entrar no polo urinário, que vai passar pelo túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, túbulo contorcido distal, nos ductoletores, e assim vai fazer a produção daquela urina, né? Tirando todos os metabólitos que são jogados ao sangue, a água em excesso que é ingerida, né? Ureia, como é um composto que é para ser excretado na urina, que antes entra na corrente sanguínea e é necessário retirar da corrente sanguínea, né? Então você vê que nessa parte aqui cortical, que é mais escura, né? Ela é capaz de filtração do sangue, né? A eliminação do metabólito ocorre. E aqui nessa zona medular é a zona em que já vai começar um processo de que a urina ela já está bem praticamente já formada e eles apenas estão coletando essa urina, né? Todos os metabólitos excrementos da urina que vão ser compostos nela vão ser coletados aqui pela zona medular, ou seja, o início do processo do processo de produção da urina, né? Já começa aqui na zona cortical e na zona medular já é processo já final já da produção da urina, né? Que já vai coletando e levando para a papila renal, que vai levar para os ureteres, a bexiga e assim dá o trato final. Essa questão aqui está certa. Nessa outra aqui, os túbulos coletores constituem a parte do néfron. Essa questão está errada por quê? Porque o néfron ele é constituído pelo glomérulo renal, também chamado de corpúsculo de Malfige, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, tanto a parte descendente como a parte ascendente da alça de Henle, e o túbulo contorcido distal. Os ductos coletores, assim como os túbulos coletores, eles são uma estrutura à parte, logo estão contidos na medula renal, porque eles não têm nenhuma influência na questão de produção da urina. Por exemplo, nos túbulos coletores, eles têm até a função de permitir alguns canais ali que permitem a excreção de água ou a absorção de água, mas eles não têm uma atividade efetiva como a questão das constituintes do néfron lá, que eu acabei de citar, como corpúsculo, túbulo contorcido proximal, ácido de Henle, túbulo contorcido distal, tem a importância. Os túbulos coletores eles são mais responsáveis por coletar, ser um sistema de túbulos que vão conduzir já a urina para o meio externo, ok? Então, essa parte não está certa. Os túbulos construtores não fazem parte do néfron. O hilo é a região onde sai e entram vasos sanguíneos, nervos e o ureter. Isso aí é verdade. Se vocês viram nas aulas de anatomia, vocês viram que o rim ele tem um aspecto de feijão e o hilo nele é justamente naquela região de concavidade, né? Onde vai sair os vasos, entram vasos, os nervos também ali que vão inervar, mandar os sinais ali, vão estar também entrando naquele mesmo hilo, e o ureter, que é o túbulo inicial, que já vai levar a urina produzida pelo rim à bexiga, né? Ele também sai do hilo renal. Portanto, essas duas questões estão certas e vamos passar para a próxima. Qual estrutura está evidenciada? De acordo com a imagem que nós vemos aqui, nós podemos dar uma aproximação aqui, né? Podemos ver que se constitui de um glomérulo renal, né? Quando passamos a olhar na questão prática, nas lâminas, a lâmina de rim,
nós vimos principalmente na zona cortical, né, que nós temos essas estruturas aqui circunferenciais, né, que é composto justamente do glomérulo renal, também chamado de corpúsculo de Malfige, né? Temos dois nomes para eles, né? Outros nomes que foram sugestivos aqui, corpúsculo basal não se encaixa, e mácula densa é outra estrutura à parte do glomérulo renal. Portanto, como você pode ver de características aqui, vamos dar uma olhada na lâmina em si, nós podemos perceber que quando nós aproximamos aqui a um maior aumento, nós vemos essas estruturas circunferenciais espalhadas ao longo de todo o parênquima renal, né? Você vê a lâmina aqui, né? Você vê essas estruturas circunferenciais aqui, né? Como se fossem as bolinhas aqui, né? Eles são os glomérulos renais. Lucas, e o que são esses glomérulos renais? Esses glomérulos renais, eles são tufos de capilares, em que, nessa região, o que acontece? O sangue entra por esses capilares, e que esses capilares eles estão enovelados. É um tufo de capilares mesmo propriamente dito. E o que acontece? Esses capilares, eles são fenestrados, e eles são envolvidos por algumas células que eu vou comentar mais na frente, em que esse sangue, todo o seu material proteico, parte de água nesse sangue, o filtrado, né? O filtrado é glomerular. É tudo tirado, sais, glicose, hormônios, proteínas. Proteínas não saem nesse caso aí, vocês vão ver mais em fisiologia, mas tudo que é de um filtrado de conteúdo líquido desse sangue, ele vai ser levado aqui para esse espaço aqui, né, esse espaço em branco, e vão entrar no polo urinário, né, que vai dar no túbulo contusido proximal. E o que vai acontecer? Esse túbulo contusido proximal vai absorver tudo que é de necessário ao sangue. Por exemplo, a glicose, que é energia, ela vai ser absorvida novamente, entrar na corrente sanguínea. Sais, por exemplo, o cloreto de sódio, né, que é o sal, né, também vai entrar. Algumas proteínas que saíram aqui no infiltrado urinário aqui também irão retornar novamente, né? E isso vai seguir no processo de filtragem desse filtrado urinário, né? Que tudo que necessita ser excretado de metabólitos que foram produzidos, né, irão ser despejados para fora, conduzirão ao longo do néfron, que vão constituir futuramente a urina, ok? Vamos continuar aqui, voltando à próxima questão. Questão de verdadeiro ou falso. Aqui ele afirma que o glomérulo ele é envolvido por dois folhetos, um interno e um parietal. Eles constituem a cápsula de Malman. É verdade? Sim. Voltando na mesma lâmina, nós podemos ver que este carinha aqui, o glomérulo renal, você vê que tem um espaço em branco aqui, né? E nós vemos que ele é praticamente meio que revestido, né? Que são os dois folhetos, que é o chamado folheto parietal e o folheto visceral. O folheto parietal, ele corresponde a esse folhetozinho aqui que eu estou passeando com a minha ponta do mouse. Você vê, né, que é um revestimento epitelial de células aqui, né? Células pavimentosas, né? Eles vão revestindo externamente, aqui no caso, e nós temos outro folheto de células que vão revestir internamente esse tufo de capilares. Ou seja, não é apenas os capilares que estão aqui espalhados. Esses capilares estão aqui enovelados em forma de tufo, mas revestindo esses capilares, além da parede endotelial própria do capilar, nós temos outro folheto visceral, que é o folheto interno, né? Eles juntos, tanto o folheto visceral como o folheto interno, vão abrigar um espaço vazio, que é esse espacinho branco aqui, e que nós chamamos de cápsula de Bowman. Essa cápsula é responsável a receber o filtrado que vai produzir esse glomérulo aqui. Tudo que sair daqui para fora dessa cápsula vai constituir o filtrado. E desse filtrado vai passar
para o bolo urinário, que vai produzir e formar a urina mais lá na frente, né? Vai sofrer todos aqueles processos de absorção, excreção de materiais, absorção de água e assim, no final, vai formar a urina. E é aqui que começa todo esse processo de formação da urina. Então, a resposta está certa. A quinta questão, nós temos que qual célula está destacada em azul? Quando damos uma olhada de perto, nós podemos ver que esta célula aqui, destacada em azul, você vê que ela é uma célula que tem um núcleo e ela está envolvendo capilares aqui, né? Nós temos o capilar, a célula endotelial aqui, né? Com vários pontinhos aqui fenestrados, né? Nós temos a membrana basal aqui também, juntamente envolvendo o capilar. E nós temos essa célula que ela tem vários prolongamentos e você vê que ela está ela está abraçando esse capilar, né? Ela está fazendo um novo revestimento, né? Uma nova proteção, uma barreira a mais, né? Que é a célula, o podócito. O podócito, ele é uma célula encontrada na célula no glomérulo renal, que vai revestir esses capilares aqui, né? E esse podócito, vocês verão na fisiologia mais especificamente, ele tem uma função também de criar uma barreira a mais para conduzir a filtração desse filtrado glomerular que vai produzir aqui, que cairá na cápsula de Bowman, né? Todo esse espaço em branco aqui, podemos dizer, é em si o espaço da cápsula de Bowman, né? Então, você vê aqui, né, os podócitos envolvendo e ele meio que vão formando uma parede, uma parede a mais, né, em volta desses capilares, né. Portanto, ele vai abrir aqui, ó, pegar esse capilar e envolver todo ele, produzir como uma barreira a mais. Então, essas células aqui são o podócito, ok? Aqui é a alternativa do podócito, né? Célula justa glomerular. Ela não é porque as células justas glomerulares, elas são umas células situadas na artéria, na arteríola glomerular, né? Que vai, a arteríola eferente, perdão. A arteríola eferente é a arteríola que chega para trazer o sangue que veio do corpo para os glomérulos, né? Os glomérulos vão iniciar ali a filtragem, né? Então, ela não se encaixa nisso, porque o podócito está constituindo uma célula à parte do sistema de vasos sanguíneos. A célula endotelial não é, porque na imagem nós mostramos quem era a célula endotelial, né? E nenhuma das alternativas, perdão, não se encaixam porque nós temos a resposta aqui citada. Sexta questão. Qual estrutura está evidenciada? Dando uma olhada mais de perto, nós vemos que essa estrutura aqui se constitui de um túbulo contorcido proximal. Justamente esse danadinho aqui. Assim como esse aqui, esse daqui, esse aqui também, esse aqui não, esse aqui, nem esse aqui não, nem esse aqui também, nem esse aqui também. Há diferenças entre o túbulo contorcido proximal e o túbulo contorcido distal, que vale ressaltar aqui para vocês terem entendimento. Caso um caso na prova, né, vocês saibam quem é um, quem é o outro. O túbulo contorcido proximal, ele vai ter a seguinte característica morfológica. As suas células, elas vão ser bastante acidófilas, ou seja, eosinofílicas, tendo o seu citoplasma de uma característica colunar acúbica, prestem atenção, morfológica colunar acúbica, onde a sua superfície apical ela é constituída de uma borda em escova, que são constituídas de microvílulos, que esses microvílulos vão dar uma característica como se fosse essas manchinhas aqui, essas projeções eosinofílicas aqui ao longo da luz do túbulo contorcido proximal. Vejam bem que para identificar um túbulo contorcido proximal, você tem que ter essa característica de células cúbicas
colunares, no caso aqui nós estamos vendo mais células cúbicas, seus núcleos são arredondados e situados ao polo basal da célula. Vejam que o núcleo está situado ao polo basal. Logo, o seu citoplasma ele vai estar mais cúbico e você vai conseguir ver essas projeções aqui saindo da luz. Saindo do plano apical dessas células aqui que vão dar essa coloração e esse manchadinho aqui na luz, né? Que é a borda em escuro. Portanto, ao ver um túbulo contorcido proximal, note essas características que eu disse, ok? Vamos falar do túbulo contorcido distal mais na frente e a gente vai poder diferenciar melhor. Eu vou mostrar até nas lâminas, ok? Então a resposta é túbulo contorcido proximal. Sétimo, é responsável por criar um gradiente de hipertonicidade do interstício medular que influencia na concentração da urina. Então essa estrutura é a alça de Henle. A alça de Henle nós vemos que temos uma parte descendente e uma parte ascendente. Vocês verão mais específico na fisiologia que essa alça de Henle ele tem um gradiente muito importante que ele vai absorver alguns sais minerais, alguns conteúdos iônicos do filtrado, né? Que vai permitir concentrar ou diminuir a concentração dessa urina, né? Mas, explicando exatamente, nós temos aqui outra questão que é o ducto coletor, os túbulos coletores também, né? Mas, Lucas, eu ouvi falar que os túbulos coletores eles também têm uma função na questão de absorção de água. E se necessário, em caso específico, o túbulo coletor ele precisa absorver água porque o corpo está com pouca água? Não é ele o responsável por absorver essa água? É sim, isso é verdade. Mas vamos notar que na questão está dizendo que essa estrutura é responsável por um gradiente de hipertonicidade do interstício medular. Quando você vai olhar macroscopicamente o rim, você vê que na região justaglomerular, entre ali na região da cortical, que está mais perto da medula, é onde se tem uma hipertonicidade bem maior nesse interstício aí medular. Entende? Que esse grau de hipertonicidade vai permitir com que a água que está nos túbulos, elas estão ali no túbulo que está com gradiente hipotônico, e o que tem de perosmose, né? E a osmose ela tende a equilibrar, né? Então, a água tende a equilibrar, então logo ela vai passar do hipotônico para a região hipertônica, né? Para tender a equilibrar o meio ali, né? Portanto, os túbulos coletores, eles têm apenas ali as bombas, né, que vão permitir a passagem de água ou a passagem de alguns sais minerais, que vão equilibrar e concentrar essa urina, né? Mas o interstício medular, que é responsável ali das alças de Henle, que deixa aquele meio interstício hipertônico, é o cara que tem essa ação de deixar ali o meio todo hipertônico. Logo, quem vai fazer a carreação dessa água é apenas o túbulo coletor, que tem as suas bombas ali, né, que vão carrear essa água. Mas quem deixa o meio hipertônico é a alça de Henle, ok? Oitava questão. Qual estrutura está evidenciada? Logo, quando nós vemos aqui, esperar carregar, porque agora não quis carregar. Vou tentar de novo. Pronto. Olhando nessa imagem aqui, nós vemos que nós temos aqui o glomérulo renal, né? A cápsula de Bowman aqui com folheto parietal, aqui você vê aqui, ó, túbulos contorcidos proximais, né? Por quê? Porque o seu formato é cúbico, o núcleo da célula fica situado na sua porção basal, ele tem uma borda em escova. Já nesse carinha aqui circundado,
nós temos a seguinte definição. Suas células de arquitetura morfológica são cúbicas. O seu núcleo celular ele tende a ficar no meio do citoplasma, ok? Vamos atentar a isso. O seu núcleo ele tende a ficar no meio do citoplasma. A célula geralmente ela vai ser cúbica e na sua superfície apical não há nenhuma, como se pode dizer, nenhuma estrutura que seja de microvírus, de cílios, não há nada, é limpo, nada. Portanto, esse carinha aqui, ele é o túbulo contorcido distal. Todo túbulo contorcido distal vai ter essa configuração. Células cúbicas, de morfologia cúbica, o núcleo é centralizado no citoplasma, ou seja, vai tender ao meio, ao contrário do proximal, que o núcleo ele fica na porção basal, aqui não, aqui ele fica no meio do citoplasma. E a porção apical não tem nenhum tipo de projeção, é limpo, enquanto no túbulo proximal nós temos a borda em escova, ok? E o túbulo contorcido distal, ele tende a ter uma coloração mais clara do que o túbulo contorcido proximal. Nós vemos isso principalmente aqui evidenciado nesta lâmina aqui. Nós estamos vendo aqui, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu subir mais um pouco aqui para a gente pegar umas imagens boas para poder diferenciar bastante aqui. Muito bem. Dá para usar aqui. Notem que esses dois caras aqui. Notem que esse rapazinho aqui, você vê pela ponta do meu mouse, que o seu citoplasma de suas células é bem eosinofílico, é bem acidófilo. Você vê que uma coloração desse para esse aqui de suas células é diferente. Há diferença sim, porque esse aqui é bem acidófilo. Note que essas células aqui, elas são cúbicas, o seu núcleo aqui, ó, é mais situado, mais apical, é mais centralizado. E o seu citoplasma de suas células não é tão corado quanto esses túbulos proximais aqui. A coloração ela é mais fraca, né? Mais tímida, entende? Então, se você for andar aqui, você consegue diferenciar a partir dessas características que isso aqui é um túbulo contorcido proximal, isso aqui é um túbulo contorcido proximal, isso aqui já é um túbulo contorcido distal, assim como esse também é um túbulo contorcido distal, esse daqui também é. Porque note que eu estou observando, que esse daqui ele tem uma coloração maior e a sua luz aqui do tubo ela é manchadinha, justamente caracterizando aquela característica apical da célula, a borda em escova, ok? Note aqui que eles vão obedecendo a essa característica. Ah, Lucas, mas vamos andar ali para medular. A medular também vai se parecer bastante. Sim, mas na medular nós não temos mais o néfron ali para continuar, né? Nós vamos ter já outras estruturas que já é a estrutura já de coletar esse filtrado, né? Que já vai se formar, já está mais urina do que um filtrado, né? Então, aqui você já vai ter a especificidade de identificar túbulos adductos coletores, né? Que a imagem aqui não está ajudando. Um pouco aqui. Vamos lá. Me ajude. Pronto, está começando a carregar. Você vai ver que aqui a gente não consegue mais identificar glomérulos. Aqui a gente não vê mais glomérulos. Aqui nós só vemos uma rede de túbulos aqui distribuídos em todos os locais aqui. Você só vê túbulos aqui, ó. Túbulos e mais túbulos diversificando aqui na região medular. Enquanto que você vai para a cortical, aí você já vê outros tipos de estruturas, que são os glomérulos, renais, túbulo contorcido proximal, distal,
alça de N, nem tanto dá para ver aqui, mas não será o nosso objetivo especificar quem é alça de N, quem é qual, quem é quem. Ok? Passando para a próxima. Nona, marque a alternativa correta quanto à função dos ductos coletores. Enquanto eu falei lá em cima, né, os ductos coletores eles têm uma importância grande na concentração da urina, né? Eles retêm água, né? A função deles, né? E isso é permitido por quê? É permitido a partir de um gradiente hipertônico no interstício medular, influenciado por quem? Influenciado pela alça de N, que transformou aquele meio ali medular em hipertônico. E isso facilita bastante aos ductos coletores a permitir essa concentração maior na urina, né? Ok? A décima, qual enzima as células justaglomerulares sintetizam? E a resposta certa é a renina, né? Que eu falei mais lá em cima, que a renina é uma enzima em que ela é produzida pelas células justaglomerulares. Ou seja, o rim ele tem essa função de perceber alteração de pressão no corpo. Quando o corpo ele está com a pressão baixa, então vamos necessário aumentar essa pressão para a gente regular no nosso platô ali que a gente determina. Logo, o que vai fazer? As células justaglomerulares vão perceber essa alteração na pressão sanguínea e vai produzir essa enzima que é a renina. Que essa renina vai andar na corrente sanguínea em que ela vai, em algumas células endoteliais, vai produzir, relacionar com ela e vai produzir um angiotensinogênio 1, em que esse angiotensinogênio vai também permitir uma função nas outras células endoteliais que vai produzir o angiotensinogênio 2. Esse angiotensinogênio ele é um vasoconstritor. Associado a essa vasoconstrição vai aumentar a pressão sanguínea. Outros meios também de aumentar essa pressão é reter líquido. Como reter líquido vai reter sódio, então vai produzir também outro hormônio, só que nas glândulas suprarrenais, que é a aldosterona. A aldosterona ela é uma inibidora de excreção de sódio. Logo, quando se inibe a excreção de sódio por meio da urina nos túbulos coletores, o que acontece? A urina ela tende a se concentrar. Logo que se concentrar, que vai o quê? Retirar a água que ia ser expelida. Quando se você retirar a água, você retém a água e isso vai produzir um aumento também na pressão sanguínea. Ok? Enquanto a pessoa que está com a pressão muito alta, o que vai tender? Logo o organismo vai se defender de uma forma de excretar mais sal, que vai excretar mais água, que a pessoa vai regular também, uma forma também de regular a pressão, além da vasodilatação. Logo também, é por isso que pessoas que têm pressão alta é evidentemente recomendado a restrição no uso do sal, né? Porque a pessoa não pode estar com os níveis de sais elevados, senão a pressão vai subir, vai papocar. Ok? E última questão, creio eu. Qual o diagnóstico do órgão aqui citado, né? O órgão aqui citado, ele é o ureter. Vamos dar uma olhada aqui mais a fundo para a gente poder olhar aqui com tranquilidade. De início, nós vemos aqui no macroscópico, né? O ureter, ele é um tubo grande que vai desde o rim à bexiga. Ou seja, ele é o órgão que vai comunicar e vai levar a urina do rim à bexiga, né? É por isso que pessoas que têm pedras no rim, quando essa pedra ela vai ser expelida, a pessoa sente uma dor horrível. Dizem é a pior dor que você sente ainda atrás da dor do parto, acredito, né? Então, o que acontece?
Esse ureter, meu amigo, para levar essa pedra até a bexiga para ser expelida, ele vai ter que se contrair e se contrair muito. E essa contração é a sensação dolorosa que o paciente vai sentir ali até chegar a quadro de desmaio. Então, como o ureter ele é essa via de comunicação do rim à bexiga, nós vemos em que esse ureter de suas estruturas, aqui nós temos um revestimento de tecido conjuntivo denso, né? Vocês verem aqui fora, ele é um órgão que tem uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Você vê aqui, ó, tecido conjuntivo, aqui suas fibras colágenas, vasos sanguíneos, por exemplo, aqui, ó, uma artéria de pequeno calibre, de médio calibre, aqui uma artéria de pequeno calibre, uma veia, aqui, né, situado. Logo depois, abaixo dessa cápsula aqui, nós temos tecido muscular. E qual tecido muscular é esse, Lucas? É um tecido muscular liso. Logo, você vê aqui, ó, feixes de fibras musculares aqui, né, ó, situado na região que vai suportando envolvendo todo o ureter. Logo acima dele nós temos uma lâmina própria de tecido conjuntivo, frouxo, e acima nós temos um epitélio, né, gente? É um epitélio praticamente igual ao epitélio da bexiga, um epitélio de transição. Vocês podem ver aqui, ó, que ele é um epitélio de transição, em que eu expliquei antigamente as características de um epitélio de transição, né? Como vocês podem ver aqui ao longo de todo a lâmina, ok? Gente, espero que vocês tenham compreendido um pouco aqui sobre o sistema urinário. Espero que eu tenha tirado as dúvidas aqui de todos vocês. E nós vamos se ver ainda em outras monitorias, ainda que tem mais monitorias à frente, né, como sistema endócrino, ainda estudos que quero dar para vocês. A Gabi vai assumir com outros tipos de monitoria, ok? Qualquer dúvida, mandem no WhatsApp, mandem lá, pode mandar no privado, pode mandar no grupo, que à medida do possível eu estarei respondendo a vocês, ok? Quanto a isso, bons estudos e nos vemos por aí.